E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Nota 6. E olha, o outubro finalmente chegou e junto com ele vem o clima de Halloween, as maratonas de terror, as luzes piscando, o friozinho na espinha e todo aquele clima que, bem, a gente não exatamente curte isso aqui no Brasil, né? Mas hoje a gente vai mergulhar num tema que me pareceu muito interessante para se explorar nesse mês, que é o Dia das Bruxas no Halloween, ou o que for melhor para vocês. Eu separei algumas das obras que eu acho perfeitas para esse tema. Não exatamente as melhores, mas que eu curto muito a vibe delas, pra vocês assistirem, curtirem ela e tal. Mas pode esquecer que não vai ter só aquelas coisas cheias de sustos, enfim. Mas também animes com a estética gótica que puxam um suspense psicológico e até umas pitadas de humor. Então fecha a janela, apaga a luz, prepara o fone, que esse é o especial de Halloween do Nota 6. Bom, eu sei aqui que boa parte já deve ter assistido algum desses animes ou simplesmente vão achar que eu pirei nas escolhas. Mas tenta entrar na brincadeira, rapaziada. Vai que no meio dessa lista você encontra uma obra que tu vá curtir muito no futuro. Para começar, vamos falar de um dos meus prediletos. Sim, vamos começar com Dorohedoro, uma das coisas mais esquisitas e geniais que eu já vi no mundo dos animes. Para quem não conhece, Dorohedoro é baseado no mangá da Kei Hayashida, que eu espero ter dito o nome dela corretamente. Uma das poucas mangakas mulheres que consegue criar um universo tão grotesco e violento e ao mesmo tempo tão carismático. A história gira em torno do Kayama, um cara com a cabeça de réptil. Sim, isso mesmo, uma cabeça de réptil, que perdeu a memória e tá tentando descobrir quem o transformou assim. Ele vive numa cidade chamada Obura, um lugar decadente, cheio de magia e sujeira. E o que o Kayama faz nessa cidade? Bem, ele caça os feiticeiros com a ajuda da sua amiga Nikaido. E enquanto isso, do outro lado, o feiticeiro En e seus capangas decidem que é hora de eliminar o Homem-Lagarto, que tá bagunçando o equilíbrio das coisas. Dorohedoro é uma mistura perfeita de ação, humor, gore, bizarrice estética, tudo feito de um jeito muito agradável. Aquela sujeira proposital, sabe? O tipo de traço que te causa estranhamento e fascínio ao mesmo tempo. Eu lembro que demorei pra assistir achando que o visual era meio desleixado a princípio, mas hoje eu vejo como esse traço é parte essencial da identidade do anime e do mangá, é claro. Ele te joga dentro desse mundo nojento, industrial, mágico e completamente divertido de acompanhar. Quanto à trilha sonora, também é um show à parte, tá? Os encerramentos, bem, são 6 diferentes, cada um deles com estilo e uma pegada musical. E ó, a boa notícia é que a segunda temporada já está confirmada para ano que vem. Então se você assistir agora e curtir, ainda dá tempo de virar fã e chegar preparado. Agora vamos pro lado mais psicológico da coisa. Paranoia Agente, de Satoshi Kon, o mestre em transformar o inconsciente humano em terror. Agora falando da história, ela começa com um rumor. Um menino misterioso conhecido como Garoto do Taco aparece em Tóquio, atacando pessoas aleatoriamente com um taco dourado. Mas o que é estranho mesmo é que as vítimas depois dos ataques parecem melhorar de vida. Daí então, dois detetives começam a investigar os casos, e o que era para ser só uma investigação policial, vira um mergulho no medo coletivo, na paranoia da sociedade moderna, brincando entre a linha tenue entre o real e o imaginário. Satoshi Kon é o mesmo diretor de Perfect Blue e Paprika, então você já pode esperar algo mais simbólico, perturbador e extremamente bem pensado. O que eu mais curto em Paranoia Agente é como ele trabalha alguns aspectos da sociedade de maneira curiosa, para não dizer outra coisa e evitar spoilers. Cada episódio mergulha num personagem, mostrando como o estresse, a culpa e a pressão social pode literalmente criar monstros. É aquele tipo de anime que não te dá sustos, mas te deixa bem desconfortável. Eu realmente sinto falta de animes que abordem temas do cotidiano com terror psicológico, pois conseguimos nos sentir tensos com as situações devido à proximidade que temos com alguns personagens mostrados na obra. Sem dúvidas alguma, Paranoia Agente é uma das minhas indicações para vocês e eu espero que vocês curtam muito. Agora, seguindo aquela história de terror clássico, cheio de tensões e mortes absurdamente criativas, Another é obrigatório. Bem, Another já é bem famoso nesse universo de animes, né? Mas, falando sobre a história, a gente acompanha Koichi Sakakibara. Sakakibara? Eu acho que esse é o nome dele, se eu não me engano. Um estudante transferido para a turma do colégio Yomiyama, que eu espero também ter dito correto, tá, gente? Me desculpa. Logo de cara, ele percebe que tem algo errado. Um clima pesado, os alunos que evitam conversar sobre o passado e uma garota com um tapa-olho chamado Misaki Mei, que, bem, não parece existir para os outros. E aos poucos, ele descobre que a turma é amaldiçoada. Uma maldição que faz com que pessoas morram de maneira cada vez mais brutais, ano após ano, desde a morte de uma aluna 26 anos atrás. 26年前の話な。そいつさ、1年の頃から人気者でさ、頭も顔も性格も良かったらしいんだ。ところが3年に上がってすぐ、その美咲が死んじゃったのさ。 O anime tem uma direção de arte belíssima, tá? Eu gosto muito da estética de Another. Ele traz um jogo de luz e sombra que lembra bem os filmes de terror japonês.
A trilha sonora é discreta, mas aumenta a tensão no momento certo. E bem, cara, quantas mortes são criativamente horríveis. A Another é o tipo de terror que não depende de monstros exatamente, pois o próprio clima que ele cria é o vilão da história. É uma sensação de mistério que te prende até o último episódio, quando tudo se conecta de um jeito que faz você repensar alguns fatos do anime. E sim, a Misaki Mei é um ícone do gênero, né? Quem não viveu a época de 2012 a 2020, aproximadamente ali, tá? Onde ela é e foi, na verdade, uma das personagens mais marcantes do gênero de anime de terror. E antes que eu me esqueça, a Another é baseada em uma light novel de mistério e horror do mesmo nome, escrito por Yukito Yatsuji. A história também foi adaptada para outras mídias, como um mangá e um filme live action. E agora bora falar de um clássico que na minha opinião grita Halloween, Soul Eater. Sim, criado por Atsushi Okubo, o mesmo criador de Fire Force. Ambas as obras inclusive possuem uma ligação curiosa com o final, mas esse é assunto para outro vídeo. Mesmo quem nunca assistiu já viu o visual dele por aí. Caveiras sorridentes, luas com rostos, sombras vivas e personagens totalmente estilizados. A história se passa em Shibusen, uma escola criada para eliminar criaturas chamadas Ovos de Kishin, e bruxas que ameaçam o mundo e tal. Os alunos são divididos entre artesão, que lutam, e as armas humanas, que se transformam em ferramentas de combate. O trio principal, Maka, Soul, Black Star e Death the Kid, é puro carisma, gente. O anime mistura comédia, ação e uma estética gótica, vamos dizer assim, de um jeito único. Eu sei que o final do anime não segue o mangá, mas ainda assim Soul Eater é uma experiência que vale muito a pena. A direção de arte parece até meio que inspirada em um Tim Burton, em um Gothic Paint e até uma pop art, sabe? Sem falar nas aberturas que, ó, são supimpas, tá? Quanto ao mangá, sim, esse também vale muito a pena, pois conclui o final com maestria, expandindo o universo e os personagens. Então se você quiser mergulhar mais ainda, corre lá pra ler. Vale mencionar que ele também tem um spin-off chamado Soul Eater Not, que, bem, não me agrada tanto assim, então não vou desenvolver muito ele nesse vídeo. Soul Eater é aquele tipo de anime que não vai te assustar, mas te coloca dentro de uma estética de Halloween, vamos dizer assim, com muito equilíbrio na ação e na comédia. Ele é estiloso, divertido e, pra mim, inesquecível. E pra fechar o vídeo, a gente precisa falar um pouco sobre o inferno, literalmente. Jigoku Shoujo, ou Hellgirl, como alguns conhecem, é uma daquelas séries que parecem simples e até tediosas à primeira vista, pelo menos foi comigo assim, mas que me deixou refletindo por horas depois, assim que o episódio acabava. É o tipo de anime que não precisa novamente de monstros gritando ou litros de sangue pra te causar desconforto. Ele te assusta um pouco pela calma que ele aborda alguns temas e com o silêncio, com a inevitabilidade do castigo. A história gira em torno da personagem Ai Emma, uma garota misteriosa quase sobrenatural que atende pedidos de vingança através de um site secreto chamado de Jigoku Tsushin. Tsushin? Bem, uma espécie de correio do inferno. A lenda diz que o site só aparece exatamente à meia-noite e apenas para aquelas pessoas que estão sendo consumidas pelo ódio. E bem, se você escrever o nome de alguém ali, a Ai aparece para selar o pacto, e ela vai arrastar a alma dessa pessoa direto para o inferno. Mas é aí que vem o preço. Quando você morre, o mesmo destino te espera. Mais interessante é como o anime trabalha isso de forma quase poética. Jigoku Shoujo não é sobre o inferno em si, mas sobre o que leva alguém até lá. Cada episódio é um retrato da dor humana. Bullying, traição, uma violência, uma manipulação, um abuso psicológico. Nada é sobrenatural de início. É maldade humana, crua, cotidiana, que faz as pessoas apertarem o botão do inferno. No começo eu confesso que eu achei o ritmo um pouco lento, sabe? É daquele tipo de anime que parece parado demais, mas depois que você percebe que esse silêncio e essa repetição quase ritualística é proposital, você entende que a obra melhora. Cada episódio segue um formato quase religioso. Primeiro conhecemos a vítima, vemos seu sofrimento, o desespero, até o momento que ela descobre o site e decide escrever o nome. Depois a Ai aparece, sempre calma, fria, como uma entidade que já viu aquilo acontecer milhões de vezes. A partir daí o episódio mergulha num simbolismo pesado, na minha opinião. Tudo é teatral, cheio de metáforas e ao mesmo tempo extremamente humano. Eu gosto muito de como o anime aborda o conceito da vingança justa. Será que alguém realmente merece ir pro inferno? Ou será que o próprio ato de se vingar já é o inferno em si? Jigoku Shoujo não responde isso de forma direta e é exatamente isso que o torna fascinante. A Ai Emma não é uma vilã, mas também não é uma heroína. Ela é uma testemunha, vamos dizer assim. É uma força imparcial que apenas executa o desejo humano. E essa ambiguidade dela é o que mais me prende. Ela carrega o peso das almas que envia, mas não pode quebrar as regras. É quase que trágico. A direção de arte também me surpreende, principalmente pela época que ele é. Me agrada bastante. As cores frias, os contrastes fortes, o uso da cor vermelha bem estilizada. É um terror melancólico, psicológico, que prefere te fazer mais pensar do que te assustar, pelo menos na minha opinião. E no fim das contas, Jigoku Shoujo, na minha opinião, fala mais sobre a consequência do que pelo terror das pessoas. Sobre o que acontece quando a dor fala mais alto do que a razão.
e como às vezes se vingar de alguém pode significar destruir a si mesmo. Então fica aqui a minha última indicação para o vídeo. Bom, e é isso aí, pessoal. O vídeo já tá ficando enorme demais, mas eu não posso deixar esse especial passar batido. Agora me diz aqui, qual desses animes você vai encarar esse Halloween? Qual deles te deixou mais curioso? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber se vocês já viram algum deles, ou se querem uma parte 2 com mais recomendações do gênero. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, por favor. Eu sou o Nota 6 e esse foi o especial de Halloween. Valeu e até a próxima.